Olá, bom dia a todos. Hoje a gente vai continuar falando sobre a introdução aos serviços de saúde e vamos falar um pouco hoje sobre os serviços de saúde que nós temos disponíveis no Brasil, como que eles funcionam, como que é a dinâmica deles. Então, inicialmente, eu quero falar com vocês sobre a transição demográfica que o nosso país passou e continua passando. Aqui eu trago para vocês uma pirâmide etária. Nessa parte inferior, na base, tem a faixa etária com menos de 30 anos. Aqui no corpo, nós temos a faixa etária de 30 a 60 anos. E no topo, nós temos a faixa etária de pessoas com mais de 60 anos. E aqui nós vemos ela, em 1940, o corpinho de pirâmide. Em 2000, essa configuração já começou a ter uma alteração, com o alargamento do corpo. E em 2060, a projeção é que ela quase se inverta, tá vendo? População idosa em 2060, ela vai ser bem maior. Então, aqui, vamos descobrir como que se deu essa transição. Em 1940, já com a Segunda Guerra Mundial e com o processo de industrialização, mudou-se muito a configuração das sociedades, principalmente pelo rápido processo de urbanização que teve nesse período. Com o fim da Segunda Guerra, começou-se uma evolução muito rápida da industrialização. E isso também chegou até o Brasil. E com esse processo rápido de urbanização da cidade, de industrialização, teve-se também o processo de migração. As pessoas que moravam nos campos, nas zonas periféricas, elas começaram a vir para cidades maiores, para cidades mais urbanizadas, mais desenvolvidas. E isso fez com que a natalidade reduzisse, porque com esse processo as mulheres também começaram a ingressar no mercado de trabalho. Aqui em 1900, no final de 1940 até 1960, nós temos isso. A mulher ingressando no mercado de trabalho. Com isso, reduziu-se a quantidade de filhos por mulher, que nessa época as mulheres tinham uma quantidade de filhos muito grande. Hoje em dia, tem mulheres que têm somente um filho, tem mulheres que nem querem ter filhos. Mas nesse período aqui, a média de filho por mulher era de 6 filhos para cada mulher. Então, assim, a gente tinha uma natalidade muito alta. E com esse processo de industrialização, com o processo de ingresso da mulher no mercado de trabalho, teve-se essa redução da natalidade. Então, começou-se a diminuir a natalidade e as pessoas também começaram a viver mais. Por que elas começaram a viver mais? Porque a medicina também avançou. Os recursos diagnósticos avançaram, tinha-se mais recursos, as pessoas começaram a reduzir aquela mortalidade por doenças infecto-parasitárias e começou-se a ter uma mudança do perfil também epidemiológico da sociedade. Com o avanço da medicina, com o uso de medicações, com mais diagnósticos, com mais recursos terapêuticos, as pessoas começaram a ter uma longevidade maior, ou seja, cuidar mais da sua saúde, investir mais nesse tratamento. Com isso, a saúde das pessoas melhorou e elas passaram a viver mais. Outro fator relacionado é porque com a urbanização e com esse processo de trabalho nas indústrias e nos grandes polos comerciais, industriais, as pessoas também começaram a ter uma renda melhor. Logo, a renda das pessoas também melhorou. A renda melhorou e também teve outra questão. A educação começou a ter um maior aumento de adeptos, porque com a mudança das pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas, essas pessoas também começaram a procurar mais o ensino. Ingressaram-se mais pessoas nas escolas, nas faculdades. Isso melhorou o entendimento das pessoas, a cultura das pessoas, teve uma certa mudança com o aumento, o incremento da sua educação. E aqui teve vários fatores que contribuíram para essa mudança nessas pirâmides. A redução da taxa de natalidade, as mulheres passaram a ter menos filhos. Tivemos a melhora da educação das pessoas, então, assim, o conhecimento das pessoas estava melhor. E nós também tivemos uma melhora da medicina. A
melhora da medicina, a melhora da renda das pessoas, que fez com que a saúde delas melhorasse. Porque se você tem uma renda melhor, além da sua educação melhorar, que você tem mais acesso à educação, tem mais meios de se informar, também melhorou a questão da alimentação, do lazer e também a aquisição de medicações, porque muitas pessoas antes, elas além de não terem um diagnóstico, de não terem tratamento, quando tinham, não tinham condições de custear as medicações. Com a melhora da renda, as pessoas começaram a também a cuidar mais da sua saúde, tinham condições para isso. Então, aqui em 2000, essa pirâmide já vai ter uma alteração. Em 2060, nós vamos ver que a natalidade tende a reduzir mais e a população está em rápido processo de envelhecimento. Antes era difícil nós vermos pessoas com acima de 90 anos. Hoje é muito comum a gente ver pessoas acima de 90 anos e até pessoas centenárias. E essa foi a mudança demográfica, foi a mudança do perfil da população, que antes era uma população mais jovem, hoje passa a ser uma população composta por mais idosos. Cada vez tem mais idosos. Nos municípios a gente tem uma taxa de idosos alta, que antes era mais comum ter pessoas jovens, hoje a gente já vê uma taxa de idosos bem alta. E isso se deve também à transição epidemiológica. Bom, o que a gente pode falar sobre essa transição epidemiológica? A transição epidemiológica nada mais é do que a mudança no padrão das doenças, ou seja, do perfil das doenças que a gente convive. Antes de 1940, nos primórdios do Brasil, no início, como a gente já viu lá nas aulas anteriores, era comum as pessoas morrerem por doenças infecto-contagiosas, infecto-parasitárias. Muitas crianças ainda morriam muito jovens devido à consequência de diarreia, que hoje o tratamento é amplamente conhecido, mas naquela época não se tinha tanto acesso ao tratamento e também não era tão avançado. Então, as crianças morriam muito jovens por desnutrição devido à diarreia. E também tinha-se muita morte materna, tinha-se muita morte de crianças na fase perinatal, devido à falta de diagnóstico e assistência durante a gestação e ao parto. E assim, então as pessoas morriam muito jovens. Agora, teve essa mudança do perfil epidemiológico, porque hoje as pessoas, as consequências mais em relação a doenças crônicas. Então, teve essa mudança das doenças infecto-parasitárias para as doenças crônicas. Foi uma alteração que a gente teve na questão da epidemiologia do Brasil. Então, assim, deslocou-se a carga de mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos. Antes as pessoas morriam muito jovens. Aí passou-se agora a ter uma mortalidade mais concentrada nas pessoas dos grupos mais idosos. E assim, a situação mudou, porque antes predominava a mortalidade. Eram doenças que, mesmo que hoje sejam de um tratamento mais específico, mais eficaz, naquela época não. As pessoas não tinham esse recurso, não tinham um tratamento adequado, então elas tinham uma mortalidade muito alta. Agora, hoje em dia, nós temos as doenças crônicas, porém, muitas das pessoas, elas morrem, chegam ao óbito, já bem mais velhas, bem mais idosas. Então, a gente tem uma população muito idosa, com várias doenças crônicas não transmissíveis, porém, tem uma taxa de morbidade maior. Ou seja, antes a gente tinha uma alta mortalidade, ou seja, as pessoas morriam muito. Aí, hoje, pelas doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem uma taxa alta de morbidade. O que seria essa morbidade? São duas doenças crônicas. Em vez de a gente ter uma mortalidade alta, a gente tem uma morbidade. Morbidade seria uma taxa alta de pessoas com doenças crônicas. Então, essa foi a mudança que a gente teve, das mudanças das doenças transmissíveis para as doenças não transmissíveis, que são as doenças crônicas. Então, assim, modificou-se o perfil de saúde da população. Porque antes as doenças não transmissíveis, as infecto-contagiosas, infecto-parasitárias, ou elas se resolviam, a pessoa adoecia e melhorava, ou ela ia ao óbito. Eram
rápido, esse processo era rápido. Agora, hoje em dia, temos o predomínio das doenças crônicas e de suas complicações. Então, assim, as pessoas, elas não são de resolução rápida. A maioria, muitas das vezes, não são. A pessoa tem uma doença crônica, ela fica muitos anos no tratamento daquela doença crônica. E fica por muito tempo utilizando o serviço de saúde. Seja por hipertensão, por uma diabetes, ela não tem uma resolução rápida de cura ou óbito. A pessoa fica no tratamento por vários tempos, por um período de tempo grande, até ter ou uma resolução ou uma complicação. Então, assim, esse estágio aqui também, a gente tem que falar isso, que esse estágio dessa transição epidemiológica, ele não é uniforme, nem todo o país passou por ele ainda, porque, como a gente já havia falado, nós temos uma mudança da epidemiologia dependendo do estado que nós estamos falando, dependendo da região que nós estamos falando. Então, alguns estados já passaram por essa transição epidemiológica. Não se tem-se mais tanta uma alta mortalidade por doenças infecto-parasitárias. Outros ainda estão nessa fase de mudança e outros ainda não chegaram nessa transição. Alguns estados, alguns municípios, algumas regiões ainda sofrem por isso. Então, assim, a gente pode observar que tem áreas que as doenças infecciosas, elas ainda apresentam maior prevalência. E isso está muito relacionado à condição de infraestrutura, às condições sanitárias. E nós percebemos que as áreas que ainda sofrem com as doenças infecto-parasitárias, com a mortalidade alta ainda devido a essas doenças, são as áreas mais pobres, as áreas mais desassistidas que nós falamos. Então, a gente pode observar que está extremamente ligado isso aqui com a evolução do ambiente, com os recursos, com a infraestrutura. Essa aqui foi a transição que a gente fala, aqui da violência urbana, que é algo que tem destaque ultimamente, a grande taxa de homicídios, é algo que está tendo destaque hoje em dia, assim, um destaque alto nos nossos padrões de epidemiologia. Então, vou falar um pouquinho sobre as redes de atenção. Aqui nós temos outra piramidezinha, e aqui a gente tem a atenção primária, saúde na base dessa pirâmide. Aqui nós temos no meio a média complexidade e no topo a alta complexidade. Nós podemos falar que a saúde ela é organizada de forma regionalizada e hierarquizada. O que seria essa regionalização? Regionalização significa, num ambiente, numa região, a gente fala região de saúde, tem-se as pessoas daquela região, o quantitativo, o perfil daquela população, e nós também temos a identificação dos serviços de saúde naquela região. Quais são os serviços de saúde que atendem naquela região e quais são as pessoas que vão usar esses serviços de saúde. Isso é região de saúde, né? É uma população adscrita que a gente fala registrada, que faz parte daquela região, e nós temos uma estrutura de saúde que vai atender essa população. E essa estrutura, ela é organizada de forma hierarquizada. O que seria hierarquizada? As pessoas são atendidas conforme a sua necessidade, nos níveis de complexidade da atenção à saúde. E aqui são os níveis que nós temos. Temos o nível básico, o nível médio e o nível mais complexo, de alta complexidade. Então, assim, a organização do serviço desse jeito, ele organizou quais ações e quais os procedimentos para atender a população devido à sua necessidade, né? E aí a gente tem a atenção básica, tem as ações de média e alta complexidade, que vão envolver a atenção ambulatorial e hospitalar também de apoio diagnóstico. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a atenção primária à saúde, que é a atenção básica, que a gente tem a atenção básica com as equipes de saúde, estratégia ou sem as equipes de estratégia, ou sem a estratégia de saúde da família. A atenção básica, ela é a porta de entrada dos sistemas e ela é um nível que inclui os procedimentos menos complexos. São aquelas que são caracterizadas por não ter uma tecnologia de alta densidade, são tecnologias de baixa densidade, são aparelhos, são procedimentos menos complexos, são procedimentos mais simples.
Então, assim, ele é caracterizado pela baixa complexidade e o objetivo da atenção primária à saúde é promover as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a atenção primária, ela trabalha com a prevenção, principalmente a prevenção. E aqui as atividades, elas são realizadas por equipes, né, dos agentes comunitários de saúde, das estratégias de saúde da família, das unidades básicas de família. Aqui nós temos, então, os UBS, a estratégia de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, nós temos o MASP, nesse nível básico, na atenção primária. E os procedimentos aqui na atenção básica, eles são de baixo custo. Nós temos procedimentos que não demandam um grande custo para serem realizados. E 80% dos problemas de saúde da população, eles são resolvidos nesse nível. Ou seja, a maioria dos problemas de saúde da população, eles são resolvidos na atenção primária. A atenção primária, ela consegue solucionar a maioria dos problemas das pessoas. Não tem necessidade, na maioria da população, cair para a média e alta complexidade, que envolve um custo maior. Sendo que na atenção primária, você consegue resolver 80% da necessidade da população. Aqui nós temos vários procedimentos aqui na atenção primária. Além de estar trabalhando com promoção, prevenção e recuperação, nós temos o quê? Temos vacinação, curativos, procedimentos ambulatoriais, temos consultas eletivas, temos realização de exames, temos atendimento de gestante, hipertensos, diabéticos. A atenção primária à saúde, ela abrange a maioria das necessidades da população, ela consegue abranger tranquilamente. Mas alguns casos não são possíveis de serem resolvidos somente na atenção primária à saúde. Então, sendo assim, esse serviço, ele encaminha esse paciente para os demais níveis. Então, cabe a atenção primária estar encaminhando o paciente para a média e também para a alta complexidade, depende da necessidade do paciente. Vou falar um pouquinho do nível secundário. O nível secundário, ele vai englobar as atividades assistenciais, baseada nas especialidades médicas, ou seja, é um atendimento especializado que nós vamos ter no nível secundário, seja em questão de clínica médica, ginecologia, pediatria, clínica cirúrgica. Ele também pode ter algumas outras especialidades, depende bastante da região de saúde que nós estamos falando. Ele também tem atendimento ambulatorial e também temos internação hospitalar local, seja no município ou regional. E a gente também tem atendimento às urgências e reabilitação. Mas aqui é mais de apoio médio, vamos dizer assim. São pessoas que precisam de um atendimento mais especializado, mais atendimento especializado, que ainda não está abrangendo a alta complexidade, é um atendimento intermediário, podemos estar falando assim. E assim, 15% dos problemas de saúde podem ser resolvidos também aqui na média complexidade. Então, 80% dos problemas são resolvidos já na atenção primária e 15% vão ser resolvidos na média complexidade, restando somente 5% para a alta complexidade. Então, o que envolve esse nível terciário, essa alta complexidade? Então, são os atendimentos mais caros e mais complexos. São aqueles pacientes que precisam de um tratamento mais complexo. São aquelas pessoas que têm maiores danos à sua saúde, são pessoas que têm um risco maior de morte. E nessa unidade nós temos ambulatórios de especialidades, nós temos hospitais especializados, temos serviços especializados nesse âmbito da atenção de alta complexidade. E 5%, como a gente havia falado, dos problemas da saúde da população são resolvidos nesse nível. Tá bom? Então, aqui são a hierarquização da rede de saúde. Nós temos a atenção básica, que está composta pelas UBS, MASP. Temos a média complexidade, que são tanto atendimentos terapêuticos especializados,
quanto ambulatórios, internação também local e regional. Alta complexidade, a gente tem os hospitais mais específicos, a gente aqui tem as UTIs, tem os hospitais, tem cirurgias mais complexas, tem os procedimentos mais complexos. Isso aqui se dá devido ao custo dos procedimentos e também devido à complexidade do atendimento. Qual o nível de atenção que esse paciente deve ser atendido? E esses parâmetros aqui foram, assim, como nós vimos nas leis, foram organizados para estar garantindo a integralidade do cuidado, ou seja, a integralidade do cuidado se dá de acordo com a complexidade da necessidade do paciente, tá bom? Redes temáticas, aqui nós vamos falar sobre as redes de assistência à saúde. Nós temos aqui que em todas elas tem que ter a qualificação e educação, ou seja, em todos esses âmbitos aqui tem-se a promoção e a prevenção de saúde, tem-se informação à população, se dá devido à regulação e todos também têm a promoção e vigilância da saúde. Nós temos a rede cegonha, tem a rede de atenção psicossocial, tem as redes de atenção às urgências e emergências, rede de atenção às doenças e condições crônicas e tem a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Isso aqui é uma organização, isso aqui é uma organização dos pontos de atenção à saúde disponíveis no Brasil, com o objetivo de estar garantindo uma assistência contínua e integral à população e também de forma a oferecer serviços tanto da atenção primária, urgência e emergência, atendimento psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar para a população. Só que ela foi organizada dessa forma aqui para estar otimizando, uma estratégia de forma a otimizar a assistência que é prestada à população. Aqui no centro nós podemos ver que temos atenção básica. A atenção básica é a porta de entrada para os demais sistemas. E todo esse complexo de atendimentos aqui, ele funciona por meio de regulação. Ou seja, o paciente ele tem todos os direitos de ser assistido em todas as suas necessidades, mas depende de regulação. Porque para o sistema público de saúde funcionar bem, a gente não pode ter uma sobrecarga do sistema. Então, assim, nós trabalhamos com o sistema de regulação para as necessidades da população serem atendidas conforme a necessidade mais urgente, ou seja, as pessoas, se não existisse esse processo de regulação, se as pessoas não precisassem de um encaminhamento para estar adentrando esses serviços, então a sobrecarga é muito grande, porque as pessoas iriam estar procurando esses serviços indiscriminadamente. Às vezes, muitas delas não estariam nem sendo atendidas no ambiente correto, na especialidade correta. Talvez a demanda dela fosse outra rede de saúde e não naquele local. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Vamos falar inicialmente sobre a rede cegonha. Aqui nós temos o logozinho da rede cegonha, e aqui nós vemos uma gestante e os pontos que ela deve ser assistida, que ela está interligada. É um programa do Sistema Único de Saúde e ele propõe a melhoria do atendimento às mulheres durante a gravidez, o parto, o puerpério e também o recém-nascido. E acompanha esse recém-nascido até os 2 anos de idade. Ou seja, é um programa que visa o acompanhamento da gestante. É uma forma de melhor atender a mulher durante o seu período de gravidez. E esse atendimento, ele ainda se prolonga a criança, também é destinado à criança, até os seus 2 anos de idade. E aí, esse atendimento se dá devido à maior disponibilidade de atendimento de pré-natal, dá uma garantia que a mulher, que é gestante, ela consiga realizar todos os seus exames necessários, inclusive ultrassom, e também encaminha essa mulher, quando tem necessidade, quando tem alguma complicação na sua gravidez, para a maternidade de referência, para o parto, ou se não, para um dos outros níveis da rede de saúde. E esse programa, Rede Cegonha, ele assegura à mulher
o direito de planejamento reprodutivo também, ou seja, muitas mulheres elas conseguem colocar o DIU e pegar contraceptivos por meio desse programa. São disponibilizados DIU, contraceptivos e também, dependendo do procedimento, algumas cirurgias por meio desse programa. Também ela recebe uma atenção humanizada durante toda a gestação e durante o parto e puerpério. E também tem uma questão de atendimento também humanizado nas questões de abortamento. Naqueles casos de aborto, ela também é atendida. E as crianças, esse programa garante um direito de nascimento seguro e também de crescimento e desenvolvimento saudáveis, porque vai estar acompanhando essa criança até os seus 2 anos de idade, tá bom? Esse aqui é um pouquinho do programa da Rede Cegonha. Então, é um programa que visa garantir um maior cuidado à gestante e à criança. Isso se dá, conforme a gente discutiu, devido à grande mortalidade materna e perinatal que nós tínhamos no país. E esses índices altos de mortalidade fez com que o país pensasse em uma rede de atendimento a gestantes que acompanhasse a gestante durante seu período de gravidez, durante o seu parto, durante o puerpério, para evitar esses danos à saúde das mulheres. E aqui nós temos a rede de atenção psicossocial, que é uma rede ampla. A rede de assistência psicossocial ela é muito ampla. Ela surgiu, a rede de atenção psicossocial ela surgiu em 2011 e ela é destinada às pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental. E também as pessoas com necessidades, as pessoas que têm sofrimento em decorrência do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. E aqui a gente fala um pouquinho sobre ela, que a gente pode ver quais são os componentes dessa rede, quais são os componentes que tem para estar atendendo essas pessoas na questão psicossocial. Aqui nós temos a Unidade Básica de Saúde, a UBS, que é a atenção primária, que é a porta de entrada das pessoas. Aqui nós temos o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Nós temos aqui a Equipe de Atenção Básica de Apoio às Comunidades Terapêuticas. Aqui nós temos uma comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas geralmente são espaços de convivência, que as pessoas vão ter interações culturais, esportivas e também das demais áreas a fim de melhorar a convivência social dessas pessoas. É uma forma de estar reintroduzindo a sociabilidade dessas pessoas. Nós temos aqui os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial. Aqui nós temos a Unidade de Acolhimento Terapêutico Transitório, são residências terapêuticas, quando essas pessoas precisam de um ambiente para estar residindo por um determinado tempo. Nós temos essas residências, essas unidades de atendimento terapêutico, que nós temos uma UPA 24 horas, para também atendimento desses casos, que nós temos um consultório de rua, que são aqueles consultórios, são aquelas equipes que prestam atendimento às pessoas em situação de rua. Lembrando assim, que são aquelas pessoas que moram na rua, que não têm laços com a família, ou têm uma relação com a família interrompida. Aqui temos um hospital, com enfermarias especializadas em álcool e drogas, tem que ter eleitos específicos para essas pessoas. E aqui essa rede. Claro que as pessoas também são atendidas nas suas complexidades, naqueles demais níveis de atenção. Esses aqui são alguns componentes da rede. Tem algumas outras questões também que devem ser, que a gente vai falando aos poucos, conforme for surgindo pontos para a gente entrar nesse assunto que eu vou estar falando com vocês, tá bom? Que a gente tem outros tipos de tratamento. Que é a rede de atenção às urgências e emergências. A rede de urgência e emergência, ela é pensada a atender de forma resolutiva a população, ou seja, nós temos uma alta morbidade, alta mortalidade relacionada às violências, principalmente aos acidentes de trânsito, entre jovens, e também a gente tem as violências relacionadas a homicídios,
temos uma alta mortalidade relacionada às doenças do aparelho circulatório, como infarto, como AVC, e isso soma-se a isso rápido para o envelhecimento da população, com o aumento também da expectativa de vida nas suas últimas décadas. Ou seja, a gente tem uma população que nós temos um alto índice de acidentes, né, por mortes por causas externas, nós temos uma população em rápido processo de envelhecimento. E assim, no Brasil também tem uma alta taxa de problemas circulatórios, com mortalidade por problemas circulatórios. Isso faz o quê? Que as pessoas, elas precisem de atendimento de urgência e emergência em algum momento. Muitas pessoas pode sofrer um acidente, pode ser vítima de algum homicídio, ou pode ter alguma complicação de alguma condição crônica que ela tenha. E nisso ela pode estar precisando de um atendimento de urgência e emergência. Era algo que não estava esperado, ou estava, e pode se necessitar nesse momento de um atendimento rápido, de uma assistência a essa urgência e emergência para que seja resolutivo esse procedimento e que a pessoa não venha a óbito, ou que não tenha uma sequela ou um agravamento. Então, assim, a rede de urgência e emergência, ela é complexa e ela atende às diferentes condições. A pessoa pode estar precisando de uma cirurgia de emergência, pode estar precisando de um procedimento de traumatologia ou uma assistência na saúde mental, e a rede de urgência e emergência, ela tem que estar organizada para dar esse suporte a essas pessoas, a essa população. E ela é composta por diferentes pontos de atenção. A pessoa pode estar sendo assistida em diferentes pontos. Nós temos aqui na base a atenção básica, que ela é responsável pela parte de promoção e prevenção, que nós temos aqui. Nós temos as salas de estabilização, nós temos a Força Nacional do SUS, nós temos o SAMU e nós temos a UPA 24 horas, o hospital e a atenção domiciliar. Vou falar com vocês um pouquinho sobre cada um desses. Então, a atenção básica, ela vai ter, como a gente falou, aquele conjunto de ações que podem ser tanto ações individuais ou coletivas, que vão abranger a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. E nós também vamos ter a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e redução de danos, a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral, ou seja, de assistir a pessoas em todas as suas necessidades e também assiste as pessoas nos seus determinantes e condicionantes de saúde, ou seja, habitação, saneamento, alimentação, atenção básica, ela assiste a população em todas as suas necessidades. Como a gente tinha visto, ela é capaz de resolver 80% dos problemas de saúde, então nós vemos que ela abrange uma ampla grade de cuidados, de atenção à saúde. E o foco dela principal é a promoção e a prevenção, ou seja, ela tem o objetivo de estimular as pessoas no desenvolvimento de ações de saúde voltadas para a vigilância e a prevenção, ou seja, ela faz políticas, ela desenvolve políticas, não só ela, mas também os demais meios da sociedade, de prevenção às violências, aos acidentes de trânsito, às mudanças de hábito de vida, para estar evitando complicações das pessoas que têm doenças crônicas ou aquisição de doenças crônicas para aquelas pessoas que ainda não desenvolveram. E é essa parte que a atenção básica mais faz, que é a mobilização da sociedade, né, para as questões de promoção e prevenção. Nós temos as salas de estabilização. As salas de estabilização, elas é um ambiente de estabilização de pacientes críticos ou graves, que deve estar garantindo a assistência desses pacientes 24 horas. E essa sala de estabilização, ela tem que estar articulada, tem que estar conectada a outros níveis de atenção para estar encaminhando esse paciente para as demais áreas que ele necessitar. Ou seja, a sala de estabilização, elas geralmente ficam com o paciente por um período, dentro de 24 horas, ela tem que ter esse funcionamento interrupto para estar assistindo esse paciente, até estar conseguindo uma vaga para ele num sistema mais complexo, uma área mais complexa, seja para um leito de UTI, seja para uma cirurgia, e ela tem que estar cuidando desse paciente, estabilizando esse paciente,
até ele conseguir uma vaga, até ele ser encaminhado para outro nível de assistência. Força Nacional do SUS. A Força Nacional, ela é um programa que foi criado em 2011 e a função dela é a prevenção e assistência de situações de desastres, de desassistência à população, ou seja, naqueles casos que o município está passando por algum desastre ou algum problema de saúde muito grande, muito extenso, que esgotou as formas daquele município está tentando resolver esse problema, ele aciona a Força Nacional. E a Força Nacional vem com a equipe para estar tentando ajudar esse município a solucionar os problemas da população. Aqui temos o SAMU 92. O SAMU, ele é também componente da rede de atenção às urgências e emergências, talvez seja o membro dessa rede mais conhecido. E ele disponibiliza atendimento precoce e transporte adequado, rápido e resolutivo às pessoas que tiveram algum agravamento da sua saúde. E são vários, né? Pode ser agravamento clínico, pode ser algum agravamento cirúrgico, ginecológico, traumático, psiquiátrico. Ele atende a população fornecendo esse transporte. E esses transportes, eles são tripulados por uma equipe capacitada, temos médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e ele tem também o centro de regulação. A pessoa aciona esse centro de regulação, apresenta o caso, e conforme a necessidade, esse centro de regulação envia uma equipe do SAMU para estar realizando esse transporte, esse socorro, esse primeiro atendimento a uma vítima acometida independente da clínica ou da causa dessa urgência. A gente tem muito, as pessoas veem muito o SAMU em casos de acidentes, em casos de colisão de veículos, acidentes no trânsito. Mas ele também realiza muito transporte interhospitalar. Principalmente o paciente está em um leito de estabilização, precisa ser levado para um leito de UTI, ele realiza muito esse transporte. O SAMU tem um atendimento muito amplo e é bastante eficaz. É uma estratégia do governo que funciona muito bem no nosso país. Nós temos as UPAs 24 horas. As UPAs 24 horas, elas também foram criadas em 2003. E ela também ela é de complexidade intermediária. Ela faz parte da atenção primária, só que e da rede hospitalar, né? Ela está entre a atenção primária e a rede hospitalar, ou seja, ela é para um atendimento intermediário. As pessoas, ela é de porta aberta também, livre demanda. A pessoa tem um atendimento na UPA, ela pode ficar lá no atendimento ambulatorial ou no leito de estabilização. E depois desses procedimentos a serem realizados, ela pode estar sendo referenciada para atenção básica ou ela pode ser referenciada para uma rede hospitalar. Aqui nós temos um hospital. O hospital, ele também depende de regulação da atenção básica e dos demais níveis também de assistência. Ele presta, então, atendimento ininterrupto às pessoas, né? A pessoa fica internada nele até estar no hospital. A pessoa fica nele por um atendimento de 24 horas, porém, esse atendimento ele pode ser prolongado, ou a pessoa evolui para alta, ou ela também pode estar sendo encaminhada. É assistência hospitalar, né? Essa assistência hospitalar, ela pode ser também clínica, pediátrica, cirúrgica, traumatológica, obstétrica, de saúde mental, as demais necessidades da população, ou seja, é aquele atendimento integral. E aqui nós temos a atenção domiciliar. A atenção domiciliar, ela é um programa que foi instituído em 2011. E aí ela trata também da promoção, da prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, só que esse tratamento ele é prestado no ambiente domiciliar. É como se fosse uma garantia de continuidade dos cuidados e integra as redes de atenção à saúde. A assistência prestada no domicílio, ela também tem três modalidades. A gente fala D1, D2 e D3. A D1 é aquela assistência prestada pelas equipes de atenção à saúde da família. E elas
Geralmente, a assistência ela é prestada pelo menos uma vez na semana, vai a equipe no domicílio da pessoa fazer essa visita para estar assistindo essa pessoa em seu domicílio. Aí nós temos outras modalidades, nessas modalidades, a assistência já tem algumas equipes que são mais específicas, tem as equipes multiprofissionais, que são específicas para estar realizando esse cuidado domiciliar com a intensidade maior no domicílio das pessoas, tá bom? Esse atendimento ele também é de forma contínua. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre as redes de atenção às urgências e emergências, a promoção e prevenção, que seria o quê? Evitar, né, o agravamento das pessoas que já têm comorbidades, e também estar promovendo ações de conscientização sobre trânsito, sobre violências, as salas de estabilização, que vão prestar assistência à pessoa até ela conseguir um leito regulado para o leito, seja hospitalar, seja de UTI. Temos a Força Nacional do SUS, que presta assistência aos municípios, aos estados, em situações que fogem ao controle desses municípios, desses estados. SAMU 92, né, que é a rede de assistência móvel, a UPA 24 horas, nós temos os hospitais e a atenção domiciliar, todos eles vinculados à atenção básica, ou seja, todos os serviços que são realizados nesse meio aqui devem ser reportados à atenção básica, por meio do sistema de referência e contra-referência. A rede de atenção às doenças e condições crônicas. Nós temos a UBS também no centro. Então, assim, para a gente estar falando primeiro sobre essa rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, nós temos que falar primeiro o que é uma doença crônica, né? A doença crônica é aquelas que apresentam início gradual, ou seja, ela vai aos poucos, vai desenvolvendo aos poucos. Uma duração longa ou incerta, não se sabe quando vai ter uma resolutividade daquela doença, quando ela vai se resolver. Nós também temos que essas doenças, geralmente elas apresentam múltiplas causas. A causa dessa doença crônica não é somente um problema, tem mais de uma causa associada. E o tratamento, muitas vezes, na maioria das vezes, envolve mudança no estilo de vida das pessoas. Então, essa vamos dizer assim, esse é o conceito de que é uma doença crônica. E o processo de cuidado ele é contínuo e, na maioria das vezes, ele não leva à cura, só leva à redução do dano. E aqui nós temos quais são alguns dos programas que prestam assistência às pessoas com doenças e condições crônicas. Nós temos o hospital, nós temos ambulatório de especialidades, nós temos o programa Telesaúde, Melhor em Casa, nós temos a Academia da Saúde, temos o CRAS, Programa de Saúde na Escola, e nós temos a UPA 24 horas. E nós podemos ver que todos eles estão ligados com a UBS, ou seja, o grande centro de tratamento das pessoas com problemas de saúde crônicos é a UBS, ligada aos demais componentes dessa rede. Rede de cuidado da pessoa com deficiência. Essa portaria aqui, que regula essa rede, é de 2012. Nós vemos aqui também que, como base, como nas outras demais estruturas de rede, está a atenção primária, e que nós temos a atenção especializada, a atenção às urgências e emergências e a atenção hospitalar, né? A rede de cuidados com pessoas de deficiência, o objetivo dela é ampliar o acesso e o atendimento às pessoas com deficiência, seja essa deficiência temporária ou permanente, tá bom? E além de promover os cuidados de saúde, como principalmente os trabalhos vamos dizer, de reabilitação mesmo, são os trabalhos de reabilitação, seja auditiva, física, intelectual, visual. A rede também, ela desenvolve ações de prevenção às deficiências nas fases pré, peri e pós-natal, infância, adolescência e vida adulta. Ou seja, além de estar prestando uma assistência àquelas doenças, aquelas deficiências que já estão instaladas, ela também faz uma busca ativa, faz uma prevenção precoce e também tenta realizar um diagnóstico precoce
de deficiências nas fases da perinatal, pós-natal, na infância e adolescência, até a vida adulta. Assim, se você identificar a deficiência mais precoce possível, você consegue já instituir as ações, os cuidados necessários para estar evitando complicações associadas àquela deficiência. Também tem o objetivo de proteger a saúde da pessoa com deficiência, reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional, desempenho humano, contribuindo também para a sua inclusão em todas as esferas da vida social. Essa política aqui, ela também visa a inclusão das pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade, ou seja, a inclusão dessas pessoas na sociedade e prevenir os agravos que determinam o aparecimento de deficiências. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre a rede de cuidado da pessoa com deficiência. Essas estruturas operacionais eu vou estar falando em outra aula, tá bom? Então, aqui eu vou só dar uma revisadinha com vocês sobre quais redes nós falamos aqui. Nós falamos sobre a rede cegonha, que presta atendimento a gestantes, a rede de atenção psicossocial, para as pessoas com deficiências mentais, ou com sofrimento mental, sofrimento devido a álcool, crack, drogas, rede de atenção às urgências e emergências, e a rede de atenção às doenças e condições crônicas, e também a rede de cuidados com apelo de pessoas com deficiências, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem estar anotando e a gente vai estar discutindo numa próxima aula ou no próximo momento que nós tivermos a oportunidade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Tenham um bom dia, tá bom? E até a próxima aula.